Se você tem intolerância alimentar e tem muitas dores no corpo, presta atenção nesse caso que eu vou compartilhar com vocês para vocês verem como a nossa mente faz conexões que a gente nem imagina. Uma pessoa me procurou dizendo: Ju, eu sou intolerante alimentar, eu tenho uma restrição a muitos alimentos e eu também tenho muitas dores no corpo, eu tenho fibromialgia, eu tenho enxaqueca, eu tenho pedra na vesícula, eu já tô com problema agora nos rins. Enfim, a minha vida tá um caos, meu relacionamento também não tá bem, eu não consigo dar conta da minha vida, muito menos da minha família, do meu marido, do meu filho, e também a minha carreira tá bem desestabilizada. E aí a gente foi para terapia e buscando, a causa inicial, que eu sempre falo para vocês, a gente vai atrás da causa raiz, do motivo dessa pessoa estar intolerante alimentar. E a gente descobriu, a gente voltou pro ventre. Ela tinha mais ou menos 4, 5 meses, onde papai e mamãe estavam discutindo quem ia ficar com aquela criança. Papai gostaria que mamãe deixasse o seu trabalho, porque ele não queria que outra pessoa, que não fosse os dois, cuidassem daquela criança, apesar do primeiro filho, e ele tinha uma crença de que a mãe deveria cuidar daquela criança e não uma babá, uma outra pessoa, enfim. E aquela mulher que estava ali grávida dessa minha cliente, ela estava com uma carreira muito promissora, ela estava crescendo muito e ela teve que abrir mão dessa carreira porque ela ficou grávida e ela ia cuidar dessa filha. Muito bem. E aí, essa criança vendo papai e mamãe discutirem quem ia ficar com ela, mamãe abrindo mão da carreira, fez com que ela entendesse, gente, olha que incrível, que ela era um fardo para as pessoas que ela amava, ou seja, ela entendeu que ela foi um fardo a vida inteira para a mãe e para o pai, porque ela estava ali, a chegada dela era ruim para as pessoas que ela amava. E aí a gente entendeu, essa minha cliente foi crescendo dia após dia, hoje uma mulher adulta, casada, com filhos, e desde que ela se casou, ela me relatou que ela começou a ter muitas dores no corpo, a intolerância alimentar dela apareceu mais ou menos na mesma época, e foi crescendo dia após dia e tudo mais. E aí, gente, a causa inicial, a causa raiz para vocês entenderem foi que a mente dela entendeu, tinha uma programaçãozinha dentro dela que ela tinha que ser um fardo para as pessoas que ela amava. Por isso que ela ficava doente dia após dia, os sintomas físicos e emocionais iam crescendo cada vez mais depois que ela se casou. Por quê? Porque ela tinha uma programaçãozinha de amor, uma programação que a gente considera errada, mas para o subconsciente era simplesmente uma programação que ele vinha repetindo de que para aquela pessoa, ela ser amada por aquela pessoa, ela tinha que ser um fardo, ou seja, ela estava sendo um fardo para o marido dela, porque o marido às vezes tinha que cozinhar, às vezes o marido tinha que levá-la no médico, no hospital, e daquela forma ela entendia que ela estava sendo amada. Então, por isso que os sintomas físicos e emocionais dela aumentavam cada dia mais. Gente, não é incrível como a nossa mente faz conexões? E o que a gente fez? A gente foi lá, ressignificou, conversou com aquela bebezinha que estava no ventre, a gente deu um novo entendimento para aquela situação e outras situações que apareceram também, reprogramamos a mente dela para quê? Para que além de que ela volte a comer todos os alimentos de forma saudável, todas aquelas dores, a fibromialgia e todas as outras coisas como enxaqueca e outros sintomas físicos que ela vinha tendo, também desaparecessem. Por quê? Porque ela não precisava mais ficar doente, ela não precisava mais ser um fardo na vida das pessoas, ou seja, ela poderia voltar a comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável e também ter uma vida mais leve, dando conta dela mesma, fazendo com que ela volte a ser saudável, volte a se amar e amar a sua família, o seu marido e poder viajar, fazer o que quiser, a hora que quiser. E é isso, gente, eu queria compartilhar esse caso, que foi um caso incrível que a gente descobriu, como que às vezes a nossa mente faz conexões, faz programações que a gente nem imagina, e que se não fosse esse protocolo, provavelmente essa mulher ia passar o resto da vida com muitas dores e com uma restrição alimentar cada vez maior. Então, se você conhece alguém que seja intolerante alimentar, que tenha muitas dores no corpo, que passa mal com muitos sintomas físicos, envie esse vídeo para essa pessoa.